me deu um filho, eu tive a felicidade de ter um filho da minha esposa, e agora Deus me impede. Mas o meu Deus é um Deus bom, o meu Deus que tirou da terra do meu pai, tem me suprido todas as necessidades. Eu acredito que meu Deus não vai fazer nada de mal, porque meu Deus é um Deus bom. Abraão, em todo momento, ele creu que Deus poderia ter algo bom para ele. Abraão, em todo tempo, creu que Deus tinha o melhor para ele. Alguns estudiosos dizem que pela certeza de Abraão acreditar que Isaac poderia ser morto por ele, e Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, e pela promessa que Deus tinha feito a Abraão lá atrás, porque Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Deus tinha prometido a Abraão, e nós sabemos disso, que Abraão seria pai de nações, e Deus tinha concedido a ele um filho de Sara. Não esqueçam, Sara tinha 100 anos, 90 anos, quando Abraão nasceu. Isaac nasceu. Sara agora estava com 100 anos, 100 e poucos anos. Então, quando Abraão estava ali, andando, pensando no que podia talvez estar acontecendo com o filho dele, com aquilo, ele talvez poderia querer reclamar, mas no momento em a Bíblia nos mostra isso. O tempo todo calado, o tempo todo indo. Se ele pensou algo, pensou para si, porque nem os servos que estavam com ele, a Bíblia não nos mostra nada que os servos que estavam com ele perceberam algo, que o filho dele chegou a perceber algo. Quando chegou o terceiro dia que Abraão enxergou aonde eles deviam estar, Abraão chega para os servos dele e fala para os servos dele assim: fiquem aqui. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Aqui Abraão estava no meio de uma prova, e no meio da prova ele estava acreditando que Deus já ia dar para ele a vitória lá no final. Abraão já estava enxergando que Deus poderia dar a vitória para ele lá no final. Como que um homem que recebe a palavra de Deus, ouvindo a ordem de Deus, que é para oferecer o filho dele ao holocausto, diz para os servos dele no meio do caminho que eles estariam voltando, havendo ido adorar, havendo adorado, nós voltaremos. Abraão, naquele momento, não que ele quis levar uma palavra profética, não de forma nenhuma, mas porque ele acreditava naquilo que Deus tinha prometido para ele, e porque ele acreditava que o Deus que tinha tirado ele da terra dos pais dele era um Deus bom. Ele acreditava nessas que Deus poderia trazer o melhor para Abraão no dia do holocausto. Por isso Abraão, em momento nenhum, pensou em olhar para trás. Em momento nenhum Abraão pensou em desistir. Em momento nenhum Abraão pensou em parar e analisar tudo aquilo que tinha para trás, da idade dele, o tempo de vida dele. Pensar: eu nem sou velho, não tem como. Eu tenho outro filho, eu quero salvar esse que eu tenho. Assim como foi ministrado no início do culto, o tesouro de Abraão era Isaac. O tesouro de Abraão era Isaac? Não. O tesouro de Abraão era Deus. E Deus estava querendo que Abraão provasse isso para ele mesmo. Ou seja, para Abraão, Deus queria que Abraão enxergasse que o tesouro dele é Deus. E Abraão, a todo tempo, acreditava nisso. Ele acreditava num Deus que poderia fazer, porque quando eu obedeço, eu estou crendo. Abraão estava obedecendo, ele estava crendo. Abraão estava caminhando, estava indo em direção à terra de Moriá, ele estava crendo. Abraão estava no consciente dele, ouvindo aquelas palavras: toma o teu filho, leva a terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto. Abraão o tempo todo estava ouvindo. Imagine você comigo, você que é pai, você que tem um filho. Abraão tinha um filho, e Deus pede esse filho para ele. Imagine o que você pensaria a respeito disso. Imagine o que seria de você se você tivesse que entregar o seu filho como holocausto por provar a sua fé com Deus. Assim Abraão fez. Assim Abraão começou aquela caminhada, e quando ele avistou aquele monte de Moriá, Abraão chegou ali, e a palavra de Deus nos ensina que ele começou ali a preparar o holocausto. Começou a preparar a lenha, começou a
preparar o fogo, e a todo momento ali, ele estava com a mente dele acreditando que Jesus, que Deus poderia fazer a diferença na vida dele. Em todo tempo ele estava acreditando que Deus iria prover, da mesma forma que ele tinha falado antes para os servos dele. Enquanto Abraão, algo tremendo nessa passagem, que a passagem não nos fala que Isaac foi contra a vontade do pai. Do mesmo jeito que Abraão obedeceu à voz de Deus, Isaac também obedeceu ao seu pai, porque Isaac poderia muito bem, ali no holocausto, ter fugido. Isaac muito bem poderia ter corrido. Não, pai, o senhor não vai me matar. Como assim? Eu não sou holocausto, não. Mas ele obedecia porque ele cria no pai dele. Assim como Abraão obedeceu a Deus porque ele creu que Deus poderia fazer a diferença. E Abraão, Isaac, crendo em seu pai, crendo no Deus que o pai dele tinha, que eles serviam, Isaac estende as mãos para que o pai dele viesse amarrá-lo. Estendendo as mãos e sendo amarrado, foi colocado ali naquele holocausto. Eu imagino Abraão chorando, junto com seu filho, acreditando no agir de Deus, mas obedecendo a todo tempo, não olhando para trás, não deixando de levantar a faca, não deixando de fazer a ordem de Deus. Abraão obedecendo ao mesmo tempo, mas ali crendo que Deus poderia fazer a diferença. Deus poderia, e quando Abraão levanta a faca para sacrificar seu filho, uma voz dada do céu dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Nós entendemos que neste momento houve ali aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Abraão creu e viu a glória de Deus. Nós também recebemos um dia um certo tipo de prova de Deus. E quando nós recebemos essa prova de Deus, nós devemos olhar sempre para frente e estar sempre procurando obedecer a Deus. Assim como Abraão obedeceu, o que é que essa mensagem nos ensina? Quando nós estamos passando por uma prova, quando nós estamos passando por algo difícil em nossa vida, quando nós estamos passando por uma situação que nós olhamos e falamos assim: meu Deus, mas isso é tudo que eu tenho, e agora eu vou perder isso tudo. Nós não podemos pensar dessa forma. A palavra de Deus nos encoraja que nós devemos obedecer a Deus. Se Deus está permitindo, é porque Ele tem algo melhor para a gente. Se Deus está permitindo, é porque Ele vai nos dar a alegria de confessar o nome dEle lá no final. Porque o mesmo Deus que faz você passar pela prova é o mesmo Deus que te dá a vitória. Porque o meu Deus garante que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então eu te pergunto: será que o meu Deus vai fazer você passar por uma prova para você ter tristeza? Não é isso que aconteceu com Abraão. E quando Abraão foi passando por aquela prova, Abraão foi preparando as coisas. A palavra de Deus, ela é tremenda, porque Abraão, ele foi pegando a lenha, ele foi se preocupando em pegar o fogo, atar o jumento. Quantas coisas nós passamos na nossa vida que nós achamos que é mais. Meu Deus, está tão difícil. Os documentos não vêm, mas você continua investindo neles. Ah, meu Deus, o trabalho não vem, mas você continua pedindo a Deus pelo trabalho. Ah, meu Deus, meu filho está difícil na escola, meu filho está difícil em casa, não está me respeitando, mas você continua dando carinho. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Que mesmo quando nós estamos passando por prova, nós aprendemos com a Bíblia, nós devemos cultivar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não devemos nunca parar, nós devemos estar sempre sim, obedecendo e sabendo que Deus tem o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida. Porque quando nós obedecemos, é porque estamos crendo. Quando você, esposa, obedece o seu marido, é porque você está crendo que ele tem o melhor para você. Quando você, filho, obedece a sua mãe, o seu pai, é porque você está crendo que o seu pai, a sua mãe, tem o melhor para você. Assim Abraão também creu que Deus tinha o melhor para ele, e por isso Abraão obedeceu. Será que tem alguém aqui nessa noite que está disposto a obedecer a palavra de Deus? Será que tem alguém aqui que está disposto a obedecer e passar pela prova, crendo que Deus vai te dar um milagre, que você vai ver a glória de Deus,
milagre na nossa vida. Somente passando pela prova é que nós vamos ver a glória de Deus. Porque quando nós estamos obedecendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, é que nós estamos crendo naquilo que Ele tem para nós. E a palavra de Deus nos ensina que Abraão veio andando, passando por dificuldade, andando, subindo morro, descendo ladeira. Quantas vezes em nossas vidas nós subimos, descemos, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos maus, mas nós cremos que Deus tem um propósito na nossa vida. Quantas pessoas saíram do Brasil para vir para a América, tiveram um trajeto difícil, mas mesmo assim, em meio do trajeto, eles criam que Deus tinha vitória para eles lá no final. Se você creu lá atrás que Deus tinha um propósito e hoje você vê a glória de Deus, quando você estava lá atrás, você também pode crer que aquilo que você tem na sua vida hoje, que pode ser uma prova difícil, Deus vai te dar a vitória se você continuar obedecendo. Assim é o nosso Deus. E Abraão, quando ele foi passando por aquilo, meus irmãos, nós devemos entender que muitas das vezes nós passamos por problemas psicológicos, passamos por problemas emocionais, passamos por problemas sentimentais, problemas físicos, problemas conjugais, mas em tempo nenhum nós devemos deixar de acreditar que isso está sendo, de uma certa forma, uma prova para a nossa vida. Se Deus tirou você de um trabalho onde você estava ganhando bem e te colocou em um outro lugar para você ganhar menos, saiba que Deus está colocando você em uma prova para que você venha aprender, porque talvez onde você ganhava mais, você não tinha oportunidade de se tornar um profissional, você simplesmente era igual a todos os outros, mas quando Deus faz os planos dele, nós não precisamos de entender. Nós devemos simplesmente que obedecer, porque quando nós obedecemos, nós estamos crendo. Quando nós acreditamos que Deus tem o melhor para a nossa vida, nós não murmuramos, nós não olhamos para trás, nós não olhamos o que o outro veio falar. É interessante que Abraão, quando sai da casa dele, pastor Cássio, ele não diz nada para a esposa. Imagina, se ele fala com Sara, rapaz, Sara ia descabelar, eu já tenho 100 anos de idade, como é que eu vou ter um filho? Fui 90 anos, e agora? Você está louco, Abraão? Você está ouvindo voz? E na verdade ele estava. Mas era a voz que nos leva ao caminho da verdade. Aleluia! Então, Abraão não falou nada. Interessante que Abraão nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que existem muitas provas que nós vamos passar em nossa vida. E nós não precisamos falar com quem está do nosso lado. Simplesmente ouvimos a Deus. Porque se nós falarmos algo, nós podemos ouvir palavras que vão tirar o nosso foco de obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos, Pablo, nós estamos crendo. Abraão, quando estava indo naquele caminho, ele também não falou nada com os servos, não falou nada com ninguém. Isaac perguntou para ele: pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, aonde está o cordeiro, pai? Eu imagino que nessa hora, Abraão calado, pensando no nascimento do filho dele, pensando na alegria que ele tinha tido, quando Deus tinha dado para ele a promessa. Abraão, quando recebe aquela pergunta de seu filho, aquela pergunta entra no coração dele mais do que uma faca penetrante, porque Abraão sabia que ele ia obedecer a Deus. Abraão sabia, dentro dele, com convicção, que ele iria obedecer a Deus, porque ele acreditava em tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele.